Olá a todas e todos, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. A gente está aqui com mais um bate-papo do Espiral Literário. Hoje vamos falar de prosa, dentro desse contexto da literatura e do isolamento e da pandemia. Estamos aqui com pessoas muito, muito queridas do meu ciclo de convivência afetiva e profissional. Marta Veloso, que é escritora, que é militante, né, da causa social, está há muitos anos nessa luta, nessa labuta, e que recentemente lançou um romance interessantíssimo que ela vai falar aqui para nós, e tem outros tantos projetos aí. Elias Mourê, nosso querido Ban, que eu acabava de dizer aqui nos bastidores, que Ban é um guru também, é um andarilho, é um profeta contemporâneo, que está aí discutindo as ideias sociais o tempo todo. É diretor de teatro, é produtor, é gestor cultural, e está aí também com um livro sendo publicado logo, logo, né, Ban? Crônicas sobre o pensamento, a obra de Shakespeare, que vem por Exatamente, aí. Daqui a pouco sai. E André Balaio, que é um queridíssimo. exato. André também é escritor, é roteirista de quadrinhos, roteirista de cinema, é músico, o cara é o pacote completo, assim. Então a gente está aqui com essas três pessoas muito especiais para falar um pouquinho sobre prosa. Vou começar com a querida Marta para ela dar o boa tarde para a gente. Olá, Marta, tudo bom, querida? Fala um pouquinho para nós da sua trajetória. Boa tarde, obrigada, Heron, pela sua oportunidade de estarmos aqui conversando mais uma vez. É muito bom essa iniciativa da gente estar vivo, criando e procurando responder de uma forma ética, estética, amorosa, né, nesses momentos tão difíceis que a humanidade está passando. E falar sobre prosa nesse momento é muito difícil e é muito gratificante ao mesmo tempo. Inicialmente, eu gostaria de trazer assim, uma preocupação. Nós estamos diante de uma pandemia e com a perspectiva que a gente não sabe exatamente o tempo que ela vai durar, né? Ela pode, tanto daqui a um ano, a gente já está com uma pandemia mais ou menos controlada, como isso pode demorar 2 anos, 3 anos, é um escuro, né? Uma perspectiva assim, tem muita luz. Até bom que está aí na contraluz, porque já é como uma luz no final do túnel, certo? Enfim, mas é uma situação muito delicada, né? E que eu me indago todos os dias que realmente a gente, apesar da dificuldade que a gente tem de sobrevivência, dos setores que foi mais atingido foi o setor artístico, não é à toa, né? A saúde está de frente, a educação, que devia estar dando sustentação a uma sobrevida com dignidade para as pessoas, com uma perspectiva de futuro, e a arte. Então, esses três aspectos assim são muito comprometidos. Mas também não sei, sabe? Eu também uma crítica ao que eu faço também, com muita, assim, todos os dias, com muita frequência, se realmente a gente, os artistas, eles estão realmente conseguindo responder ao desafio que a gente está nesse momento. Por quê? Porque nós temos no Brasil, acho que tem uma especificidade, não só no Brasil, mas no Brasil, né, que é um governo, ele é um governo fascista, né? E o governo fascista, ele trabalha exatamente com o inconsciente. Então, ele está disputando, na realidade, conosco o inconsciente, certo? E também está disputando conosco o nosso próprio inconsciente, porque nós também fazemos parte dessa caldo cultural e até que ponto a gente se torna também um pouco engessado para responder esse momento, não é? Porque é uma propaganda fascista que a gente acha que é brincadeira, é louco, é isso, é um boneco de circo. Não, ele está ali tributado diante do crescimento, da perspectiva do Brasil começar a responder a partir dos programas sociais, da inclusão das minorias nas universidades, começa a surgir uma possibilidade de uma mudança. Então, as pessoas e as classes sociais dos setores que sustentam o racismo estrutural, o machismo, né, o feminicídio,
a destruição dos povos africanos, as comunidades remanescentes e as comunidades indígenas. Então, é tudo, a destruição da natureza. Então, todo é isso que já estava fazendo no Brasil, já estava havendo porque da estrutura, mas com a mudança para um governo fascista, isso toma uma cadeia de polícia do Estado e uma polícia fascista. Por que eu insisto nisso, né? Porque o que é que forma, tem um teórico psicólogo social, o Vanderlei Cotto, que ele coloca isso muito bem, né? Ele coloca que o que é que faz, o que é que torna uma pessoa, um ser humano, uma criança, certo? Crescer e tornar-se um adulto fascista, né? Então, ele vai teorizando sobre isso, e uma coisa que ele ressalta é justamente a falta, ou uma criança que é educada para não poder divergir, para não aceitar o diferente. Certo? Mas não é só aceitar o diferente, ela tem que ser quebrada, tem que ser cortada, tem que ser podada a possibilidade dela respeitar, dela admirar, de ser admirada. Então, a formação da criança desde o início. Então, você pode ter traço. Então, esse é o primeiro dado. Por quê? Porque nem todas as pessoas que são de direita no Brasil são fascistas. Nem todas as pessoas que são evangélicas, fundamentalistas, assim, que tendem, assim, na sua perspectiva, estão numa igreja fundamentalista, não está assim, são fascistas. E o fascismo no mundo inteiro, ele assumiu o poder, não foi pela maioria. É engano a gente dizer que o Bolsonaro e o seu governo estão no poder por conta da maioria, não é a maioria. Uma grande parcela não votou branco e nulo, certo? Uma grande parcela, quase 50% dos votos válidos foram para a esquerda, uma proposta de não fascismo, né? E outra parte que não votou, que votou nulo, depois se arrependeu. Então, e outra parte votou contra o PT, não votou pelo fascismo, votou não está fazendo muito bem feito e articulado. Por que é importante a gente saber, eu acho importante saber disso, porque nesse caldo que a gente permanece hoje, e tem um processo, uma guerra biológica a nível das grandes potências mundiais, né, de laboratórios, tudo isso que a gente está aqui. Esse vídeo é fruto dessa questão, e no Brasil, um governo fascista. Então, a pergunta que eu me faço aqui para a gente tentar ver, eu refleti de uma forma mais organizada, mais orgânica, digamos isso, né? Falando como o Gramsci coloca a necessidade de uma inteligência orgânica, organizada, junto com os setores sociais, com a especificidade de cada um mais orgânico, uma rede mais ampla para discutir a sociedade, e nesse o papel da arte, que para mim é fundamental, porque ela se contrapõe exatamente o que se trata, é a criatividade, é a liberdade de expressão, não é? É o crescimento, cada um vai crescer com respeito ao processo de cada um, à linguagem de cada um, ao direito de cada um falar, né, do sente, da sua experiência, e falar também do outro, não é? A busca de falar do outro, mas também construir formas do outro falar de si próprio, principalmente os setores que estruturalmente são podados de falar. Eu acho que é um pouco essa, assim, que eu queria para colocar inicialmente, é essa preocupação, sabe? Essa pergunta. Até que ponto a gente está compreendendo, porque a gente também está nesse caldo cultural, esse momento que nós estamos vivendo, e se realmente nós estamos fazendo o possível, né? Não é nem o impossível que a situação existe, nós estamos fazendo o possível. Bela introdução, Marta. Bela introdução para a gente começar a aquecer nossa conversa aqui, porque a gente tem visto que como tem se revelado a importância cada vez maior do artista nesse contexto, né, tanto de pandemia, que é um dos aspectos, quanto nesse contexto dessa tendência cada vez maior, extremista, né, no Brasil e no mundo, assim. Aí queria já passar essa bola para André Balaio. Como é que você está vendo, André, esse contexto todo aí? Você que é um cara extremamente inteirado também dessa questão política e dessa participação artística. Fala um pouquinho para a gente aí, teu ponto de vista. Eu acho que pegando o gancho do que a Marta falou, né,
uma colocação muito bem feita. Eu estava pensando numa questão, né, e aí trazendo para a literatura, para a arte, se a literatura, uma pergunta que sempre é feita, né, se a literatura muda o mundo, né, ou se a arte muda o mundo. E aí, normalmente se diz, a arte não muda o mundo, mas muda as pessoas, né? Então, a pessoa que tem acesso à literatura e quem lê, ela passa por um processo de reflexão, de despertar e desenvolvimento de sensibilidades que permitem que ela entenda mais o mundo e as pessoas. Né? E então, ela consegue, ao preencher isso, ela compreender o outro, o diferente, compreender, sentir empatia, sentir a compaixão, sentir, né? E também entender a questão ética que está junto com a questão estética. E o fascismo, ele usa justamente o contrário, ele usa, né, ele move as pessoas que não têm a reflexão, que não conseguem refletir por si próprias, né, para uma uniformidade de pensamento que condena o diferente, né, que condena o outro, condena quem não pensa, quem não age igual a você. Então, o que eu quero dizer é que o contexto da arte, da literatura, nos dias de hoje, né, nesse mundo que nós vivemos, assolado pela pandemia e assolado, no caso do Brasil e de outros países, por governos de orientação fascista, por governos, por formas de pensar totalitárias e fundamentalistas, é que justamente a arte, e em particular a literatura, acaba sendo política apenas por existir, né? Não necessariamente, eu quero dizer que não necessariamente você precisa, e muitas vezes é importante você refletir na arte as questões imediatas, as questões atuais de política, né, esse estado das coisas absurdo que nós vivemos, mas o fato da arte existir já é por si só, né, uma questão política, porque ela leva a essa reflexão, ela leva a essa sensibilidade das pessoas. E é muito difícil uma pessoa que tem uma formação estética e ética e humana, né, e aí também por isso que as humanidades, a gente vê corte de bolsas nas universidades, né, principalmente para as disciplinas e os departamentos ligados às humanidades, porque refletem, porque pensam. E o fascismo e esse grupo de pessoas que está comandando e que se usa do pensamento fascista, ele não quer que as pessoas pensem, ele não quer que as pessoas sintam, ele não quer que as pessoas sejam diferentes, né? O que eles querem é a uniformidade de pensamento. Né? Então, assim, é importante a gente colocar, então, que as coisas estão muito interligadas. Não é possível hoje pensar a arte e a literatura, né, especificamente, fora de um contexto da situação que nós vivemos, né? Fora de um contexto relacionado à política, relacionado à ética, à estética, né? Então, assim, as coisas se comunicam de um jeito, né? Então, eu acho que é isso, pensar sobre literatura e pensar sobre arte é pensar sobre o mundo, é pensar sobre a política, é pensar sobre as relações humanas, sobre esse momento terrível, né? Eu quero crer, e aí, né, não sei se Heron, Elias e Marta concordam comigo, que o mundo ele vem no processo de mudança nas últimas décadas, uma mudança calcada na inclusão de grupos que antes não tinham voz, né? Que não tinham vez, e aí a gente fala movimento negro, LGBTQ, né, a visibilidade trans, ou seja, grupos que viviam, de certa forma, a próprio feminismo também, né, grupos que viviam à margem dessa uniformidade branca, do homem branco, do homem que tem o poder, né? Então, e, de certa forma, o que nós estamos vendo agora é uma reação desse grupo que tem o poder, né? Esse grupo, ele está reagindo, né? E aí o conservadorismo é isso, a busca para manter aqueles valores ultrapassados, né? Uma tentativa, e eu quero ser otimista e achar que isso é um momento de reação, mas que nós vamos superar esse movimento. E o que foi conquistado
por esses movimentos de inclusão, não vai voltar atrás. Ou seja, nós não voltaremos à situação que nós vivíamos 30, 40, 50 anos atrás, né? Ou mais até. Então, assim, a história ela tende a um avanço, só que ela dá 3 passos para frente, dá 2 passos para trás, e no final ela avança 1 passo. E ela vai, né? E estamos justamente nesse momento de passo para trás, mas que já está sendo questionado, né? E sobre a questão política, eu concordo. Eu acho que a população, ela não é uma coisa uniforme, né? Existe um pensamento fascista em parte da população, né? Que é aquele pensamento do saudosismo da ditadura, né? Do machismo, né? Do preconceito racial. Uma parte da população não reflete isso. Mas não foi só isso. Essas pessoas não seriam em quantidade suficiente para eleger o presidente, né? Somou-se a essas pessoas um outro grupo de pessoas que não refletiram, que votaram sem uma reflexão, né? E aí talvez a questão que eu falei da literatura, da arte, como um espaço para pensar, para refletir. Eu tenho certeza que quem reflete, quem pensa, quem tem a sensibilidade, a maioria não votou nesse presidente, né? Por causa disso, né? Então esse grupo meio amorfo de pessoas que foram meio ao sabor da onda e ao sabor do antipetismo, de certa forma alimentado por uma parte significativa da imprensa majoritária, da grande imprensa, né? Então criou-se um inimigo, né? E as pessoas foram meio que conduzidas sem ter muita noção, né? E a gente espera que, da pior forma possível, essa tragédia que que estamos vendo, né? Que mostra, além de tudo, uma incapacidade terrível desse governo de dar uma solução humanitária e em termos de saúde pública, né, para essa doença, que de certa forma isso desperte nessas pessoas, se outras condições não despertaram antes, mas desperte uma reflexão para que a gente mude esse estado de coisas, né? A gente tentar, dessa tragédia toda, a gente ter pelo menos esse ensinamento para se evitar isso. Então é isso, gente. Prazer estar aqui com vocês. Maravilha, André. Prazer é nosso, querido. Não vou lembrar agora o autor, mas uma frase que diz que o conhecimento, ao mesmo tempo que liberta, angustia, né? Porque você vai encontrando novos mundos, novos horizontes, mas aí você vai percebendo como ainda existem pessoas que estão ali presas a coisas que poderiam ser muito mais interessantes, tanto esteticamente quanto ética e politicamente, assim. Então, à medida e concordo com você, André, quanto mais se conhece, mais se estuda, quanto mais a arte e a literatura circula entre as pessoas, né, Marta? Isso vai despertando nelas esse sentido, esse senso de responsabilidade coletiva e social. Mas, Elias Mourê, eu sempre te conheci como um cara muito crítico o tempo todo, assim. É um cara que sempre, quando entra no diálogo, ele entra sempre com um posicionamento muito seguro e muito firme de suas posições. Aí fico imaginando, como é que tu tá nesse período todo em que a gente vive essas angústias políticas e ao mesmo tempo esse descaso, esse escárnio com a vida humana. Me fala um pouquinho como é que tá Elias Mourê, aquele cara que eu conheço, nesse contexto todo, querido. Bom dia, gente. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Heron pelo convite, agradecer a André, a Marta, por a gente poder compartilhar esse momento e as pessoas todas que estão nos ouvindo, né? Realmente, quando a Heron me convidou, eu pensei, o que é que eu vou falar, né? Eu acho que eu vou falar sobre coisas incompletas, né? Primeiro, sobre toda a prosa que eu comecei a ler na pandemia e não terminei. Eu fui deixando um livro atrás do outro, sem concluir, né? E fui também trabalhando em um outro livro, Heron. Isso tudo é você que vai editar, viu, Heron? Que também não concluí. Estão lá os dois na reta final. E isso veio muito também de uma angústia, né? Que eu sinto, acho que você também, todo mundo que pensa, que reflete,
que a maneira como nós estamos sendo atacados, né? Nós, o Brasil enquanto civilização, as pessoas, né? Porque o Brasil é muito melhor do que isso que está aí, muito melhor do que esse governo, ninguém tenha dúvida. Nós somos um país culturalmente riquíssimo, né? E é cultura que faz um país, não é asfalto, não é shopping center. Né? Shopping center é tudo igual em todo lugar. Então, nós somos um país muito rico, nós temos manifestações de arte que revelam o nosso povo bastante profundas. Só que nós estamos vivendo um momento, eu concordo com o que o André falou, de reação, né? Os grupos que detinham poder, eles reagem mesmo. Eles reagem porque eles não querem compartilhar nada com ninguém. E esses grupos, eles construíram esse Brasil que é contra os brasileiros, né? Que é um Brasil onde nós não deveremos existir, né? A ideia de nação desse povo, de pátria, parece um grande pasto, né? Onde tem boi e meia dúzia de pessoas tocando esse boi, e os brasileiros podem se acabar, né? A gente pode se acabar fisicamente, né? Porque nós enfrentamos um vírus, né? Uma pandemia, que embora ainda exista gente negando, ele está aí, a gente sabe disso, e nós enfrentamos também essas ideias que são contrárias à vida, contrárias ao amor, contrárias ao bem, né? E aí eu fiquei pensando nisso tudo, tu falou, eu sou uma pessoa muito crítica mesmo, Heron sabe disso, vim também dessa formação que majoritariamente das esquerdas, também tenho críticas às esquerdas, elas precisam ser criticadas também, mas que onde eu percebia uma construção social diferente, uma outra possibilidade de fazer um país que fosse acolhedor, um país que fosse aberto para todos os brasileiros e além dos brasileiros, né? Aqueles que também queiram ou precisem estar aqui conosco, né? A gente tem grupos de refugiados chegando, nós percebemos, por exemplo, me incomodou muito a maneira vergonhosa como algumas pessoas se dirigiam aos venezuelanos e tudo, né? Como se aqui não existisse também emergências, como se a gente também não precisasse da mão do outro em algum momento, né? Então, mas eu tenho fé que isso não é o Brasil, isso é um Brasil, é uma parte. Nós temos nossas sombras também, nós temos uma construção complexa do nosso país, mas há coisas muito ricas, né? E eu fiquei pensando também se esses ataques que a gente sofre, eles já não são pensados mesmo para minar a nossa coragem, para minar a nossa generosidade, né? Porque a gentileza, né? Tu falou de um visionário, um profeta, eu fiquei pensando no profeta gentileza, porque a gente está precisando também de gentileza. Eu sei que é difícil, é um momento delicado, né? Mas a gente não pode ficar se deixar levar por esse discurso, né? Nós estamos com outro discurso, nós propomos outras coisas. E acho que a gente tem sim que continuar apontando esses equívocos desse governo, esses equívocos desse pensamento, né? Porque é um pensamento que ultrapassa o país. A eleição mesmo de Bolsonaro, ela tem que ser vista dentro de um contexto mundial, né? A gente tem movimentos para colocar uma figura lá na Polônia, eu não lembro o nome dele, também na Hungria, umas figuras super conservadoras, o próprio Donald Trump também está dentro desse movimento, mas eu acredito que esse movimento vai ser superado. Eu penso que nós vamos continuar avançando, mesmo que seja 3 passos para frente, 2 para trás, mas a gente vai aos poucos. É uma coisa necessária, não há como ficar negando mais os direitos das pessoas. E é interessante perceber que a gente fala muito de minorias e tudo, mas elas são minorias qualitativas, né? Porque se juntar toda essa galera excluída desse modelo que a gente tem, modelo econômico, modelo social, na verdade é a maioria da população do mundo, né?
que não se beneficia dessas coisas, é uma maioria de homens e mulheres, né, que não se beneficia. Então, eu acho que esses passos que a gente deu, essas lutas o que se conquistou até agora, ela enfrenta, claro, uma resistência do outro lado, não quer ceder, né? O processo político é um processo também de lutas, é um processo é um confronto realmente também de ideias, mas eu acredito que a gente não vai perder isso, não vai voltar, como o André frisou, ao que nós éramos há décadas atrás, né? Então, eu acho que Marta e André já começaram a nossa conversa dentro de uma perspectiva política que a gente não pode deixar de abordar, né? E eu fiquei pensando muito nisso, né? E agora nós estamos aqui falando de prosa, né? Prosa é desse prosear, né? Desse bater o papo, desse trocar de ideias, coisa que está se tornando também quase impossível, né? Porque as pessoas gritam e ninguém escuta ninguém, né? Não é uma prosa, um discurso autoritário, né? Onde eu vou ali e me coloco de maneira autoritária e os outros têm só que concordar comigo, né? Então, a própria ideia de prosa, ela vem dessa possibilidade que a gente foi construindo aos poucos de ouvir o outro, de ter voz também, mas deixar que o outro também tenha voz. Deixar parece que é como se a gente permitisse. Entender que o outro tem voz também e essas vozes se encontrarem, né? Elas se encontrarem, elas dialogarem, elas discordarem também, mas dentro de um espaço onde não se queira o extermínio do outro, não se queira a morte do outro, não se celebre porque as pessoas estão morrendo numa pandemia, né? Nós temos uma liderança completamente irresponsável, né? Morrem-se 200 mil pessoas e se fala que é mimimi, enfim, é uma coisa espantosa. Então, a minha relação também, já entrando um pouquinho nisso, com a prosa, foi muito, depois de passar por todas as Netflix da vida e todas essas coisas, a prosa vai salvando a saúde mental da gente na pandemia, né? Logo começou esse processo, eu tive uma dificuldade muito grande de dormir, né? Era complicadíssimo, a insônia, né? E os horários completamente alterados, né? Então, você começa a encontrar também parceiros nos livros, né? Para a tua angústia, para a comunhão, né? Eu estou aqui com essa figura maravilhosa, né? Hilda Rios, né? É aqui da prosa, é uma criatura incrível, né? Então, eu fui procurando também essas parcerias e muitas delas, como eu falei, são inacabadas, porque me parece que nós estamos num tempo de coisas inacabadas. Bem ou mal, parece que nada é tudo provisório, os fins ainda não chegaram, a gente está no meio da nossa conversa, e eu fui largando um livro, pegando outro, revisitando alguns que estavam aqui na estante, eu nunca tinha lido. Eu digo, vamos lá, vamos enfrentar isso aqui. E eu acho que tem uma relação com esse grande momento que a gente está vivendo, né? De que nós estamos no meio, nós somos agora personagens também desse romance, desses contos, dessas crônicas, enfim. Às vezes a gente não gostaria de estar nesse papel, né? Quem gostaria de estar numa pandemia, né? A gente não quer lembrar desse momento histórico de maneira nenhuma, onde nós vivemos isso, mas assim, eu tenho fé também, eu sou uma pessoa, eu tenho fé nas pessoas, acredito muito nas pessoas, acredito muito nas lutas sociais, e eu acredito que a gente vai sim superar esse momento. Claro, nós teremos dores para lidar, dores físicas, dores emocionais, muitas amizades, muitas famílias foram desfeitas
por causa desse pensamento que foi jogado em cima do povo brasileiro. E nós vamos ter que fazer um processo também de cura, um processo de restaurar laços, né? De juntar novamente, de abrigar as pessoas, né? Acho que a gente vai precisar de muitas fogueiras simbólicas para a gente estar em torno delas e prosear um pouco mais e colocar as nossas coisas em dia. Vai ser inevitável que a gente fale de tristezas, porque elas estão aí, elas fazem parte também da nossa jornada. É isso, para começar, e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Começamos muito bem, começamos muito bem. Quando a gente fala de gentileza, de generosidade, me lembra muito um momento que eu vivi em Cuba, que para mim foi uma das experiências mais marcantes da minha vida, que eu descobri a importância do verbo compartilhar, né? E lá, como muitos não têm nada, todos compartilham o nada que tem, sabe? Isso é muito forte, isso me marcou profundamente e me emociona sempre que eu lembro desse momento. A gente estava em Cuba com o espetáculo Soledad, A Terra é Fogo Sob Nossos Pés, e lá a gente foi fazer uma visita à Universidade de Cuba, a Universidade de Arte de Cuba, que é uma universidade bem conhecida, e que tem muitos cursos, disciplinas de arte e tal, e que o Estado investe fortemente, né? E a gente isso era no dia 1º de maio, que é um dia, né, mais importante do país, pela sua história, pela Revolução, enfim. E a gente foi conhecer a universidade com um professor, um jovem professor de lá, e no ônibus, chegando lá, ele ganhou um pão com mortadela. Então ele pegou esse pão com mortadela embrulhado no papel, no guardanapo, e colocou na bolsa. Fomos passeando pelo campus, ele foi nos apresentando o campus, e a determinado momento, mais ou menos 1 hora depois de caminhada, ele parou, disse: um minuto, por favor. Pegou o seu pão com mortadela, partiu em 6 pedaços iguais e distribuiu com as pessoas. Aquilo me marcou de um jeito, porque éramos 6 pessoas para comer um pedaço de pão. Aqui no Brasil, dificilmente alguém faria algo dessa natureza, sabe? Assim, foi de uma generosidade, e depois eu entendi que aquilo era o hábito comum das pessoas, sabe? Como é o hábito eu estou na mesa com mais 5 pessoas, eu espero a comida de todo mundo chegar para todos começarem a comer juntos. E eu ofereço a minha comida para a pessoa, mesmo que ela já tenha dela, sabe? Então são esses atos de generosidade, de simplicidade e de afeto que nos faltam muitas vezes, né? Quando o Ban falava de gentileza, me veio muito essa ideia de que construir essa narrativa da gentileza passa pela atitude, sabe? E hoje a gente sente muita falta disso num Brasil sem empatia, não vou dizer de modo geral, mas com um governo que não tem empatia nenhuma pela vida do ser humano, que não toma atitudes da sua responsabilidade, nem sei se mais a ideia do Estado mínimo, não. É o Estado cruel, sabe? É o Estado maligno. Porque... É o que chama da necropolítica, né? Necropolítica, assim, exatamente. A política da morte, de grupos, né? Sociais. Exatamente. Deixar eles morrerem assim, sem se tocar, sem participar disso. Né? Eu acho que é muito do capitalismo essa coisa do elogio da vitória pessoal, né? Do elogio do cara que venceu na vida. Né? Inclusive, eu acho essa expressão horrível, porque ela cria uma cobrança de que se precisa vencer na vida, como se a vida fosse... Né? Quando a gente vê que você falou de uma outra perspectiva cubana, de compartilhamento, de integração, né, de compaixão, né, uma coisa mútua, né, e nas sociedades capitalistas a gente não vê isso, isso não é valorizado, né, o que é valorizado é o cara que venceu na vida, ou aquele lá, aí lança um livro lá, você começa entre os mais vendidos, aquele milionário que começou do zero, né, assim, hoje em dia tem um Elon Musk, sempre tem um da vez, né, já, né, tem o Silvio Santos, tem aqueles casos emblemáticos, assim, olha, tá vendo, o cara, esse venceu na vida. E a gente muitas vezes sabe que na maioria das vezes isso não é assim, né? Essa pessoa provavelmente não agiu de uma forma correta em alguns momentos, né? Mas isso não é. São os valores, né? Isso está dentro, muito relacionado com essa perspectiva
de relação da sociedade, que é também uma perspectiva que envolve a política, que envolve as relações sociais, né? Então, você vê que numa sociedade como a cubana, provavelmente não esse tipo de elogio do self-made man, do cara que venceu sozinho na vida, não é feito, né? É muito mais a questão da comunidade, né? De se valorizar o senso de comunidade, de grupo, de inclusão. Eu acredito que é muito mais saudável, né? Porque as pessoas Ô, não são André, obrigadas a serem vencedoras, né? ô, André, será que só um quebranto para resolver isso? Fala um pouquinho disso aí para nós. Bom, Quebranto é o nome do meu livro de contos. Eu estou até tinha separado ele para mostrar aqui. É um livro que foi publicado pela editora Patuá, de São Paulo. É um livro de uma editora independente. Esse livro eu lancei em 2018. É um livro de contos, tem 13 contos. É uma área que eu gosto muito, que é a área da literatura fantástica. Não sabe, né? Então a gente explora situações fora daquela lógica do realismo, né? Então existem situações aí em que aparecem seres sobrenaturais, né? Mas na verdade tudo isso é para a gente falar da vida mesmo, falar das relações humanas, né? E sociais, só que de um jeito um pouco diferente. Então é muito mais, eu uso esse lado fantástico, esse lado estranho, né? Insólito, como uma forma de falar, de abordar questões muito próximas da gente, né? Então, o Quebranto foi um livro que me deu muitas alegrias, além de ter sido assim, um retorno, que é o mais importante, dos leitores, alguns prêmios literários também. Ele foi, em 2019, ele foi eleito pela Academia Pernambucana de Letras como melhor livro de ficção de 2018 em Pernambuco. Ele foi finalista do Prêmio Sesc, o Prêmio Nacional Sesc, finalista do Prêmio Nacional CEP. Teve um conto aqui, que é O Lado de Lá, que abre o livro, que ele foi vencedor de um concurso nacional em Paraty, na Feira Literária de Paraty, na Flip, né, o Off Flip. Então, assim, é um livro que né? E assim, eu agora tô já no processo. A gente acaba meio que... É o filho que a gente põe no mundo, a gente já meio que se desgruda dele, né? Eu já me... E tem outros projetos. Na literatura, eu estou finalizando um livro de contos também, né? Com um pouco uma abordagem... Só para ter uma ideia, tem sai um pouco dessa coisa do sobrenatural em alguns casos, mas sempre buscando o insólito. Tem uma novelinha chamada A Última Noite, de José Wilker, que é falando não do ator apenas, José Wilker, mas também na verdade, uma pessoa que admira José Wilker e vai tentar repetir a última noite que ele fez antes de morrer, né? É um conto que está nesse livro novo de contos. Eu também estou com um romance, também nessa área do fantástico. Tem um projeto de quadrinhos, né, Heron? Que a gente está desenvolvendo juntos, que a gente vai retomar agora, eu espero. Tem um roteiro de um longa para a gente fazer junto, né? Tem um roteiro de um longa para a gente fazer. Tem um monte de coisas aí, de desafios aí pela frente. Maravilha. O André, você está escrevendo um livro de conto e um livro de romance. Nesse momento, isso tudo está influenciando, mudou um pouco a trajetória? Fala um pouco disso. Eu tento não tratar diretamente da situação. Quer dizer, eu não tenho nenhum conto que fala diretamente da pandemia, da doença, né, da quarentena, né? Assim, até tentei escrever, mas eu acho que ficou um pouco óbvio demais a abordagem, né? Mas existe uma sensação de angústia, né? De sufocamento simbólico, que é o que nós estamos vivendo, né? E eu acho que ele perpassa os meus textos, perpassa os contos, perpassa também o meu romance. O romance ele tem uma coisa que fala também um pouco um pouco das religiões e da crença e muito de uma certa de um efeito que certas religiões, que certas crenças causam nas pessoas que não estão muito bem, vamos dizer assim, alinhadas com a ideia principal, que é a ideia do amor, que é a ideia do respeito,
que é a ideia da justiça, que está nas religiões, né, no cristianismo. Então, algumas pessoas não entendem esse conceito e seguem de outra forma. Então, assim, o romance ele é a história de uma moça que julgam que ela é sensitiva, né? E aí um casal vai visitá-la, e aí, para curar um mal que essa moça está sentindo, uma doença de pele, e ela faz uma sentença de morte. Ela, ao invés de dizer que vai curar, ela diz para a moça que ela vai morrer em 3 dias, no terceiro dia. E aí ele reflete esse momento, desse desespero dessa pessoa, porque uma pessoa tida como santa, né? E aí eu não vou contar mais para deixar uma curiosidade, e aí eu vou contar a história dessa médium, dessa pessoa, como é que ela chegou, e na dúvida se ela é realmente uma mulher santa, né? E uma certa exploração da fé das pessoas pela família dela, e a origem desse casal que também vai cheio de angústia, cheio de dúvidas, buscar nessa mulher santa uma resposta. Né? Então, de certa forma, eu estou falando muito da situação atual, que é uma situação em que as pessoas, muitas vezes, buscam na religião uma resposta, mas a resposta, muitas vezes, não é a resposta que está ligada à origem da religião, à origem da fé, que é essa que eu falei do amor, do respeito, da justiça, né? São outras respostas que vão... E essa coisa da iminência da morte, né? A morte com um dia marcado, né? A gente tá aí é verdade. com muitas mortes diárias e muito rápidas acontecendo. Eu só queria comentar uma coisa sobre até pegando o gancho do que a Elias falou antes, a gente vive numa época, e eu acho que talvez seja uma coisa terrível que a pandemia nos traz. A gente vivia numa época, antes da pandemia e tal, de muitas certezas, né? A dúvida, o incompleto, ele não é valorizado. Então, você vê, até em termos de religiões, são religiões, algumas religiões que se baseiam num certo fundamentalismo, elas são muito... elas não estimulam uma reflexão, um questionamento, né? Elas estabelecem certezas de que aquela religião é a única que pode salvar a pessoa para a vida eterna, né? Então, não se permite o ecumenismo de se respeitar outras religiões, outras formas de pensar. E o que eu acho é que essas certezas, elas acabam sendo demolidas quando a gente tem uma tragédia como essa da pandemia, do coronavírus, né? Porque você diz, poxa, eu não tenho mais, assim, as certezas, né? Só quem pode ajudar, e aí as certezas até anticientíficas, que as pessoas dizem, não, isso aqui, né? E aí a realidade ela é muito mais violenta e cruel e nos quebra as certezas em relação à nossa vida, em relação ao amanhã, né? A gente entende que o quanto a vida humana ela é finita, né? O quanto ela é frágil, né? Isso é terrível para nós, assim, para nós como seres humanos, né? É um aprendizado, é uma necessidade de um aprendizado, né? E eu acho que a arte, ela, de certa forma, ela tem esse papel que não é estabelecer certezas, é estabelecer questões, perguntas, questionamentos. Não é dar a resposta. Eu entendo que o artista ele não precisa se preocupar em responder, mas em perguntar, né? Porque quando você pergunta, você abre a possibilidade da busca de cada um por uma reflexão, por uma evolução, né? E é apenas com a dúvida. O ser humano ele só cresce quando ele duvida. E aí ele busca o conhecimento, ele busca o pensamento, né? Mas quando você estabelece certezas prontas, que não são as suas, né? E eu volto a falar da questão do fundamentalismo, né? Dessa política fascista, e da arte também, isso não é algo que para mim é importante, é interessante e que ajuda as pessoas a crescerem como seres humanos, né? Então, eu acho que a arte ela tem esse papel de questionar, de colocar dúvida, de colocar um grilozinho na cabeça das pessoas,
para que elas possam sair daquela redoma de certeza que as protege, de certeza em relação ao que... E acho que a pandemia, de certa forma, por um outro viés, ela quebrou essa redoma de certeza quando ela nos colocou em dúvida sobre o nosso futuro, sobre se a gente vai estar vivo amanhã, né? Sobre se aquela ideia de que, não, eu vou, sabe, fazer tal coisa, e muitas vezes a questão muito de um certo planejamento de vida muito focado em expectativas futuras e não viver o presente, né? Então, pessoas que sempre se colocam a coisa no futuro, a expectativa num futuro que nunca vai chegar, e deixam de aproveitar e de viver o presente. Eu acho que também a pandemia também quebra isso, porque a gente não sabe, né? Então, é terrível a gente, para nós como seres humanos, é terrível e é libertador também, diga-se passagem, e terrível porque é libertador para nós seres humanos entendermos que nós somos finitos, que nós vamos morrer, que a nossa vida é frágil, entendeu? Isso é terrível, isso é uma coisa que não é... que o tempo todo a gente se programa para não pensar nisso, para não pensar no hoje, né? Para não pensar no outro, né? Então, eu acho e aí eu acho que tem a ver, como eu disse, esse momento terrível da doença, mas também tem a ver com a arte. A arte, ela pode criar, né, e buscar a eternidade da obra literária ou da obra em outros campos da arte, mas estimulando a relação presente, né, a reflexão do presente, a dúvida sobre o presente, né, a mudança sobre o presente, a mudança das pessoas, a mudança de quem... Então, de certa forma, eu acho que eu busco a minha literatura e que eu, de certa forma, usando alegorias, e aí por isso eu uso a literatura fantástica, a literatura insólita, mas de forma alegórica tratar dessas questões humanas que também são políticas. Perfeito, André, perfeito. Então, André refletiu muito bem sobre essa coisa de como a arte é importante também nesse contexto do entender essa vida, né, de forma mais subjetiva até, né? Iban, você está escrevendo crônicas, né, que refletem não só o pensamento de uma época, mas que rebate diretamente no fazer artístico nos dias de hoje, né? Tu quer falar um pouquinho da linha curva, desse pensamento dessa linha curva, que o título por si já é muito interessante? Isso. A linha curva, Heron, que é esse livro que eu comecei, já tem muita gente me cobrando, inclusive, porque eu fiz ele através de um financiamento colaborativo e não mandei nada para as pessoas, a gente não chegou nesse finalmente, porque eu estou me segurando, porque era um momento que eu queria fazer de encontro mesmo com as pessoas pessoalmente, né? Da gente trocar ideias, se abraçar e tudo mais. Teve um momento que eu pensei, vou correr e vou mandar pelo correio, né? Mas depois eu desisti, né? E foi interessante isso que André falou, porque eu comecei a refletir também. São 5 ensaios, né, sobre personagens e situações em peças de Shakespeare. São 5 ensaios, e eles falam sobre uma coisa que é o telos. Telos é uma palavra grega para o fim, a finalidade das coisas. E a gente termina tocando nessa relação que as religiões também têm sobre qual é o fim, a finalidade. E aí eu propus um pouco de uma reflexão sobre isso a partir daqueles personagens, né? E a linha curva é do ensaio, o título do livro é do ensaio de uma peça que eu gosto muito, que é Noite de Reis, que é uma das comédias, e ela fala de amor, né? É uma comédia que fala de amor e que apresenta sinuosidade, digamos assim, no amor, né? É um amor que tem cinturas. Então, isso me pareceu bastante interessante para a gente encontrar, talvez, esse fim que não é predeterminado, que não é rígido,
sabe? Que pode ser moldado de outras formas. Então, esse trabalho, né, que tu é o editor, né, Aaron? A gente vai concluir em breve. Eu espero que a gente tenha vacina, porque eu quero encontrar as pessoas para abraçá-las, para entregar esse livro em mãos, assim. E, ao mesmo tempo, nesse período de pandemia, esse trabalho ficou lá parado, eu comecei a escrever um outro, né? Que o outro trabalho são poesias místicas e erotismo. Eu escolhi um livro bíblico, né, que é o Cântico dos Cânticos. Escolhi a Santa Teresa de Ávila e Rumi, que é um poeta sufi. São representantes das três correntes, digamos assim, majoritárias das religiões abraâmicas. Eu comecei a estou fazendo um olhar sobre eles, sobre a importância do corpo, sobre a importância do erótico, sobre a importância do sexo, que me parece também que a gente passa um período muito complicado nessa abordagem religiosa, que é essa abordagem da culpa, do pecado, do erro. O corpo é sempre muito rejeitado, né? E aí, por exemplo, o Cântico dos Cânticos é um livrinho curtinho, está lá inserido dentro da Bíblia, e é um livro sobre amor e sexo, né? Mas a interpretação majoritária diz, não, isso aqui é a relação entre Jesus e a igreja, né? Entre Deus e o povo israelita. E não era nada disso, é um livro sobre amor mesmo, entre um homem e uma mulher. E essa perspectiva eu quis trazer, né, também na poesia de Santa Teresa, no tanto de sexualidade que há sublimado ali, né? O Rumi, que é um poeta persa e maravilhoso. E aí foi combinando de se pensar essas coisas, né? Elas foram se encontrando, né? A gente está num momento onde há uma perspectiva religiosa que me parece também muito fechada, muito fanatizada e com um olhar rígido para a nossa humanidade. A gente não, para a gente alcançar isso aí que muitos desses líderes religiosos pregam, nós teríamos que ser mais do que anjos, né? É uma perfeição, uma coisa inacessível e que não acho que a gente deva buscar, né? Nós não temos desejo. Então, isso é muito louco, porque o Brasil está se tornando um país sem cintura, né? Um país que não requebra, que não rebola, que não é uma dureza tão grande, essa dureza mental, essa dureza de corpo. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu vou falar sobre essa poesia que é mística, que trata de toda essa relação com o transcendente, mas que trata dessa outra relação também aqui, do gozo, né, do desejo. Porque, por exemplo, o Cântico dos Cânticos, ele está cheio de figuras sexuais, né? Inclusive sobre os órgãos sexuais. A gente faz uma negação disso, mas isso fazia parte também da... Então, até se a gente for falar de fé, eu não sou uma pessoa que siga qualquer religião, mas até se a gente for falar de fé, parece que é importante ter essa fé generosa consigo mesmo, que não vê teu corpo como um impedimento para a vida, como um impedimento para a espiritualidade, né? Que não nega esses desejos, né? Que não nega a busca, o encontro pelo outro, né? A cópula, que não nega nada disso. Aí eu comecei a trabalhar nesse projeto, é outro que daqui a pouco vai estar em tuas mãos também, Serão, para tu dar uma garimpada nele e tudo mais. E isso é uma perspectiva, essa coisa religiosa, como isso tomou conta do Brasil, que realmente me incomodou. Eu não queria que a gente se transformasse numa espécie de Talibã dos trópicos, né? Com toda aquela rigidez, com toda aquela perseguição. Tenho muito receio que essas coisas aconteçam com a gente. Então, isso vem fazendo parte das minhas reflexões, das minhas leituras, e esses dois primeiros trabalhos, tanto o de Shakespeare quanto o da poesia mística e erotismo,
Eles são ensaios, digamos assim, mais sérios, né? Que tem um olhar que eu achei que podia contribuir para essa reflexão, né? E também comecei uma outra coisa, só a rascunhar os ensaios menos sérios, né? Provisoriamente, eles têm o título de O Sequestro de Jesus e Outros Ensaios de Ficção, né? Porque eu queria brincar um pouco também como essas figuras, não estou pensando aqui na existência histórica ou não deles, mas como essas figuras são apropriadas por muita gente e toda a suavidade que elas teriam é extirpada e elas são usadas para bater nas pessoas, né? Elas são usadas como uma palmatória, né? Então, a religião se tornou a palmatória do mundo, sempre corrigindo, sempre batendo. É uma coisa que me preocupa muito, porque a relação social da religião, isso é muito importante. Eu sei que muita gente sente que ali encontra acolhimento, encontra um espaço para o compartilhamento das suas dores, dos seus saberes também, mas eu torço muito para que a gente tenha uma perspectiva religiosa mais gentil, né? E eu estou indo muito por esses caminhos, minhas reflexões têm passado também por isso, né? De certa forma, a linha curva, ela encerra a minha jornada shakespeariana. Eu passei muito tempo trabalhando com Shakespeare, montando leituras dramatizadas, oficinas. Então, ela encerra esse processo e a poesia mística e o sequestro de Jesus entram já dentro desse outro caminho, que não quero também que seja um caminho de palmatória para ninguém, né? Mas um caminho que eu acredito muito que é ter uma espiritualidade que permite o gozo, que permite o amor, que permite o encontro com o outro, com diversos outros, né? Sem que isso seja imputado para a gente como uma culpa, né? Aí eu vou voltar para Marta agora, porque, Marta, a gente falou lá no começo das coisas das minorias, das pessoas. Bom, até falou de que tudo isso, quando todos nós nos juntarmos, seremos maioria, sim, né? E que a literatura e a arte têm uma função importante no sentido de sensibilizar para essa causa coletiva, né? André também colocou nisso. E o seu romance, Marta, Epístolas a Maria Fulô, fala sim desse universo que sofre muito julgamento, né? Que sofre muita opressão. E queria que você falasse um pouquinho para a gente desse romance, que a gente está na ideia de transformar em espetáculo de teatro. Marta me convidou para dirigir, estamos aí na Labuta, com duas grandes atrizes em cena, Hilda Torres e Fernanda Espíndola, transformando esse romance num espetáculo. Mas fala um pouquinho, Marta, nesse contexto tudo, como é que você vê hoje o Epístolas da Maria Fulô? Então, fico muito feliz e eu coloco esse livro, o Epístolas da Maria Fulô, que eu não está falando, que devem fazer, no conjunto dessa discussão ou dessa reflexão, né, ou seja, sensível, reflexão amorosa, mas do sagrado, do profano, né? Ele relata a descoberta em duas mulheres do amor, né, entre elas, certo? No contexto dessa discussão do que é sagrado, do que não é, do que é permitido, do que não é, numa sociedade que ela coloca tudo numa caixinha. É hetero ou você tem que ser homem ou mulher, nesse padrão tradicional e no padrão mais atrasado desse tradicional, né? Então, um pouco isso que a Epístola Maria Fulô traz, né? No contexto, ele foi escrito antes do ele subir ao poder, né? Agora, eu vou voltar a essa questão do ele para falar sobre o Epístola, né? Pelo seguinte, quando na campanha de 2018, quando começou na televisão a aparecer a questão dele dizendo que apresentar a fase dele de feminicídio, né, do estupro, vendo para apologia o estupro, etc. E tal. Quando começou a propaganda na televisão, as mulheres começaram a ir para as ruas, né? E aí, quando as mulheres foram para as ruas,
o slogan ele não. Então, a esquerda nunca tinha, falando do Deus da esquerda, um dos deuses foi esse. Ele, quem é ele? Ele é Deus. Na religião cristã, né? Ele é Deus, né? E ele não. Então, você, ele, Deus não, né? E pelo ponto de vista mais profano, o cérebro ele é ativo, ele é proativo. Ele não pega o não. Você diz a criança, não suba. Aí você diz, desça daí, mas não suba, o que grava é o positivo. Então, do ponto de vista da psicologia, certo? E do ponto de vista da místico, certo? O religioso, mas queira falar aqui, 2 erros no só. Quando eu vi ele não, quando eu estava mesmo na rua, sentei o curso com maior alegria e vi ele não, eu disse, a minha irmã estava aqui, me consultou, nós perdemos a eleição. Porque esse ele não simbolizou já todo o erro que estava vendo foi simbólico, todo o erro que foi essa campanha, da campanha eleitoral, certo? Porque eu acho que nós perdemos a eleição quando Marielle foi assassinada no Rio, nós não fomos para a rua. Foi assassinado o feminino, certo? Então nós deixamos que o místico religioso ficasse na mão dele e assassinou o feminino. Nós perdemos a eleição, eles ganham a eleição com o assassinato de Marielle, certo? Marielle. Então, nós perdemos a eleição naquele momento, ponto político e ponto ideológico, com erros desse tipo, né? Então, eu fico muito feliz que tem pessoas, homens, né, fazendo essa revisitação de forma criativa, na literatura, dessa visão que foi usurpada, né, do cristianismo mais sincero, mais profundo, e que Jesus pregou, né? E o epistemologista ela entra muito nessa questão, nessa discussão. É Maria, porque Maria é um nome profano, que nós temos milhares de Marias no Brasil, né? Que estão aí, como o Ebalai colocou, né? Estão aí no cotidiano, batalhando, chefe de família, lutando pela vida, né? Ele é profano nesse sentido, né? E a Maria é mãe de Jesus, né? Então a Maria é sagrada para o católico, a religião católica, né? Então o profano e o sagrado. E flor, porque também é um símbolo profano e um símbolo sagrado, né? Na grande parte das cerimônias religiosas, a flor ela entra como sagrado. E a flor, do ponto de vista também que tem uma visão mais indiana, certo? A flor também, ela é colocada muito como aproximação assim, do eu total, do eu, no caso da mulher, do eu feminino. Então, ele tem esse simbolismo profano e o sagrado, né? Então, nesse jogo entre o profano e o sagrado, aí coloca essa construção do amor entre eles. Aí ele é muito atual, mesmo assim, nessa queda que houve depois da pandemia, porque elas se comunicam através de cartas, né, de bilhetes, de cartões postais, tem alguns nomes credenciais também, né, mensagens por telefone, mensagens por e-mail. Então, você tem esse conjunto que os personagens eles se comunicam sempre através de algum texto escrito, não é? Aí, então, ele é muito atual nesse momento, porque também pode gerar a possibilidade de saber o que nós estamos escrevendo, né? Porque esse jogo entre o ficção e a realidade ficou parece muito tênue entre uma coisa e outra, com essa capacidade da gente dar simultâneo, não é? Esse simultâneo que a gente está vivendo, né? E que a gente tende a perder a noção a concentração em cima da realidade, porque a nível de informação e da comunicação é muito rápida e a atenção, precisa de um tempo para a atenção, e ao mesmo tempo é uma dificuldade de saber o que é realidade, o que é o aqui agora, o que eu estou vivendo, o que eu estou refletindo, o que tem a ver com a minha experiência, com a minha memória, com a minha vivência, com o que está se colocando aí, que está se conversando pelos lápis, né, pelas redes sociais, instantaneamente. Então, é uma forma de
como construção através da comunicação escrita, mas também que depois começou a ser o que a gente pode saber, né? Através da comunicação escrita ou agora pelas mídias, que a gente pode estar conversando, mandando mensagem e tudo mais, mas que é uma forma intermediada pela linguagem, ou escrita ou falada, né? E que aí, quando a gente essa questão de se concentrar, né, pegar um livro e ler até o fim, certo? A gente está sendo bombardeado também por isso aí. A gente não consegue mais essa prova que a gente está, essa fogueira que a gente arrumou aqui, certo? É raríssimo, é uma preciosidade. Não é? As pessoas conversam com o meio, com o fim, a gente ouvir o outro está dizendo o mesmo, né? A emoção do outro falando, e o que é que significa essa emoção, né? E buscar o que é o outro, eu vou entrar depois ver o que é que o outro realmente está falando, e voltar a conversar com o outro. Então, esse processo de encontro, né, é raríssimo, né? E acho que um dos fatores que eu acredito que é muito necessário nesse momento é a gente ler o outro, sabe? Pegar o livro do outro, eu li isso aqui, eu gostei, eu não gostei, isso aqui tá assim, a grande literatura, uma obra clássica, ela acontece, né? Ela acontece. Agora, a fala do outro é rara, a fala é única, não é? Essa construção, ninguém constrói uma grande obra sem ler o que está se conversando, porque a gente não vai, nós somos seres simbólicos, então a gente está a partir do que o outro construiu, não é? Do simbolismo que o outro construiu, da fala que o outro construiu, da perspectiva que o outro construiu, que o outro refletiu. Então, um pouco isso. Acho que é um momento da gente acelerar esses processos contraculturais em relação ao fascismo, né? E ampliar essas redes, certo? Não é a rede que pensa igual, é a rede daqueles que está começando a estruturar o pensamento, que precisa da ouvida, da escuta, não é? Porque o francês é tempo diferente, né? O verbo ouvir e escutar. Você dá ouvida, porque não está tendo mais, que a gente começa a ouvir já desliga, certo? Você dá ouvida e dá escuta, que é uma outra forma de ver, é uma coisa que você tem que pensar, repousar, olhar no olho, olhar nas entrelinhas do que foi escrito. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Acredito que a gente pode fazer essa reflexão, sim, mas ele precisa dessa construção cotidiana, essa rede que a gente construa, não é? Tem o fazer da arte, que nunca está escrevendo. Por exemplo, eu entrei na pandemia já em luto. Eu perdi minha mãe em novembro de 2019 e meu pai em janeiro. Então, eu fiz uma última roda de conversa em relação a Pessoa Maria Fulô, na livraria Jaqueira, do Pastel Alfândega, com os marmanjos da diversidade, e depois a gente ficou em quarentena, né? Ficou em quarentena. Mas depois escrevi algumas coisas, em alguns momentos, assim, muito curta, e fiquei muito bloqueada. Eu fiquei em luto, realmente. E depois foram lutos aparecendo, né? De companheiros que morreram, de parceiros, de amigos, né? Então, aí, na realidade, uns 2 meses para cá, eu reiniciei realmente a revisitar as coisas que eu já tinha escrito, os rabiscos, montar, remontar, e depois, agora, uns 2 meses para cá, foi que eu comecei mesmo a escrever, voltei a escrever, né? Aí, uma das minhas preocupações, na continuidade, que eu acho que é uma das coisas que é a minha preocupação na literatura, é como dar uma forma, a estética, de dentro do texto, dessas múltiplas falas, certo? Então, nesse processo aqui, dessa minha reflexão, que não está ainda muito claro qual é a forma que eu vou dar, para dizer o que eu estou querendo dizer. Né? Aí, estou pensando, refletindo muito em cima dessa forma, certo? Que eu já vim trabalhando há um certo tempo, mas voltei a escrever, assim, realmente, não só rever o que eu tinha já escrito, né? Você vai lá e rabisca e corta, mas voltei a escrever, então é muito isso, esse momento. Maravilha, Marta. Bom saber se voltou a escrever também. E olha, já indo para nossas considerações finais, nossas despedidas, né? Que se deixar a gente fica aqui o dia todo, mas fala um pouquinho, Marta, já que você está nessa retomada, de suas expectativas daqui para frente, se muda muito, se ainda. Já falamos um pouco disso, mas vamos finalizar falando das nossas expectativas, depois eu passo a bola para André e para Elias.
Eu acho que a gente tem um desafio que todos nós, inclusive, cotidianamente, a gente tem essa dificuldade, né? Uns mais, outros menos, da gente encarar a mídia, né? As multimídias, as multiplataformas. Nós precisamos usar isso como um dever de casa, não é? Se a gente realmente acredita que o escritor, né, independente do conteúdo mais específico, né, ou você fala da pandemia, especificamente com o nome pandemia, mas tudo que estiver falando sobre o humano está falando sobre a pandemia de alguma forma, né, das dificuldades, dos enfrentamentos. Então, então, nesse momento, a gente enfrentar essa batalha de como comunicar, não é? Tanto o livro físico, como esses momentos que a gente está colocando, mas eu acho que sempre o que a gente precisa é a escuta do outro. Nós precisamos da escuta do outro e nós precisamos abrir, cada um de nós, se cada escritor aqui em Pernambuco, que tem essa sensibilidade, abrir um espaço do seu dia, do seu tempo, para escutar o outro, para ver o outro, a gente vai criar uma corrente literária. E não é que a gente reclama que o outro não, que a gente não lê, mas a gente também não lê o outro. Quantos escritores aqui de Pernambuco, por exemplo, nós lemos durante esse ano que passou de pandemia? Não é? Quantos escritores a gente leu e retornou, eu gostei disso aqui, eu não gostei disso aqui, vamos ver isso. Né? Falando só de Pernambuco, que é nosso cotidiano, né? As pessoas que esbarram na rua. Né? E eu não poderia deixar nesse mesmo sentido, dessa necessidade de ter esses espaços presenciais ou virtuais, eu não poderia deixar nesse momento de fazer uma homenagem a Tarcísio Pereira, né? Que inclusive foi o editor do meu livro, né? Eu tive, e ele teve um papel nesse papel de divulgar, num momento também de ditadura, né? No momento da importância do livro, de buscar o livro, de trocar o livro com o outro, né, de permitir que quem não podia ler chegar lá na livraria, abrir um livro e ler. Então, eu acho que a gente tem um exemplo aqui em Pernambuco muito forte, ali é uma fogueira, né, a Livro 7, né, e Tarcísio, eu tive o primeiro livro, o Saga, eu lancei pela editora Bagaço, mas eu fiquei com dor de cotovelo, porque eu queria ter lançado por Tarcísio, mas ele tinha um livro rápido. Aí depois ficou com um livro que eu dava fazer um livro assim mais bonito. Eu também uma obra de arte, né? Eu tenho que pegar o livro, tocar, folhear. Então aí o último foi com ele. Então é uma pessoa muito importante, foi uma das grandes perdas que nós tivemos para a Covid, né? E a política genocida do nosso governo federal. Mas eu acredito nisso, sabe? Acho que a gente tem que enfrentar esse desafio da tecnologia, né? E de enfrentar esse desafio da gente estar à escuta do outro, ter coragem de ler, mas vai ler muita coisa que a gente vai ficar meio fastioso de ler, né? Mas ali tem uma frase, ali tem um momento de vida daquela pessoa, né? Tem uma forma de ver, sempre tem algum livro, sempre tem alguma coisa bonita para a gente ver e para a gente observar. Então, um pouco isso, sabe? O que eu vejo agora no momento que a nossa universidade pela literatura é formar leitores, mas a gente também se formar como leitor, né? Marta, para nós é um prazer, uma honra ter você aqui pela sua sabedoria, pela sua maturidade, pela sua eloquência, viu? Muito obrigado por estar entre nós aqui. É sempre um prazer conversar com você. E dizer que Tarcísio foi fundamental para cada um de nós que estamos aqui e centenas e milhares de leitores que formou em Recife, Pernambuco, pela importância que teve a Livro 7, o fomento à leitura, o espaço, a disponibilidade. Era um lugar, era um lugar de magia, de transcendência. E ele é muito responsável por isso na vida de todos nós e todas nós, né? André Balai, meu querido, também é uma honra ter você aqui entre nós. Sempre bom conversar com você. Fala aí tuas considerações e tuas expectativas para esse futuro próximo, vindouro. Eu não posso deixar de falar de Tarcísio também, porque a Livro 7 foi importantíssima na minha formação como leitor. Era um lugar que, para mim, desde a minha infância, era mágico, porque era um lugar para o qual eu ia com meu pai. Meu pai me levava todo sábado de manhã na Livro 7. Ele ia passear na Livro 7, ver os livros, comprar os livros, e eu o acompanhava. E foi ali que despertou, foi uma das fontes de um despertar para a literatura, né, para o mundo, né?
Então, realmente, uma grande perda, o Tarcísio, para a Covid, né, que, de certa forma, tem uma simbologia muito, muito triste desse momento que a gente está vivendo. Bom, a minha expectativa imediata é a expectativa da sanidade, né? A sanidade, não apenas a sanidade da doença da Covid, mas a sanidade mental, a sanidade do nosso país, né? Que a gente volte a ter um país são, o país não está são, não está saudável, né? Desde que o atual presidente foi eleito, foi já um sintoma de um problema que já vinha antes, mas foi a culminância dessa insanidade. E a insanidade, ela hoje, ela está na ordem do dia, né? Não há um dia sequer que a gente não tenha situações práticas do dia a dia do Brasil que exemplifiquem esse estado de insanidade que nós vivemos, né? As pessoas, o negacionismo, né? As atitudes desse presidente, né? A própria condução dessa tragédia que é hospitalar, que é da saúde, mas que também é da cabeça das pessoas que dirigem o Brasil. Então, a minha expectativa é da sanidade no sentido amplo, né, na minha sanidade pessoal e da sanidade do nosso país, das nossas pessoas, e que a gente possa voltar a ter os nossos encontros, vamos dizer assim, encontros físicos com a realidade, sem medo das pessoas, que a gente possa voltar à troca, né, e que a gente possa voltar a exercer a nossa cidadania de uma forma plena. Essa é a minha expectativa. Como autor, a minha expectativa é também ter sanidade para conseguir concluir os trabalhos que atualmente estão em curso, né? É um desafio grande poder terminar os livros que eu estou escrevendo, né, os dois, o de contos e o romance, né, poder ter calma, ter paciência e poder focar nisso, né? Então, a expectativa de uma realização pessoal. E é isso, né? Eu acho que o resto a gente vem depois, né? Sempre reforçando a importância. Marta falou da questão de ler os leitores contemporâneos e conterrâneos, eu concordo. Eu tenho um grupo de amigos que são escritores locais e a gente tenta ler uns aos outros, né? Não apenas Zeron, que também é um autor que eu já li. Tem outros autores que eu gosto e leio, né? Camilo Nojosa, João Paulo Parísio, Roberto Beltrão, Romulo César Melo, Frederico Toscano. Tem autores que são muito próximos e que a gente se lê. Mas eu concordo que é um desafio. Ser lido, formar leitores, né? Tanto no meio do nosso meio de autores, né? Ser lido por colegas, né? Mas também ser lido por novos leitores, né? Formar leitores e aí tentar contribuir de alguma forma para a formação intelectual, cultural, artística de uma turma jovem que está aí, que está muito curiosa, que tem muito interesse em conhecer as coisas, né? E que está sofrendo muito agora por conta dessa pandemia, principalmente os alunos das escolas públicas, né? Por não ter a possibilidade do acesso à educação, né? E a gente espera que isso tudo, essa sanidade volte e a gente possa estar perto também dessa turma, para a gente poder levar um pouco de literatura, de sensibilidades, de compaixão, né, de empatia, de respeito, um pouco de sonho, um pouco de amor, né, que é o que está faltando nos dias de hoje. Então é isso, obrigado por essa oportunidade, foi um prazer conversar aí com Marta, com a Elisa e com você, Heron. Tá? E prazer estar participando desse projeto. Maravilha, a gente que agradece aqui a sua presença entre nós. E meu amigo queridíssimo Elias Mourê, fala aí, Bana, tuas expectativas. Já falasse que eu fico muito feliz de estar escrevendo novas coisas também, né? Virão muitas reflexões ainda por aí, mas fala um pouquinho dessas tuas expectativas para a gente ir encerrando nosso bate-papo aqui. As minhas expectativas, gente, é que nós vamos continuar lutando e que a gente vai conseguir superar, sim, esse momento. As minhas expectativas são, como o André falou, essa política, essa necropolítica seja superada, a gente passe por isso e a gente comece
a estabelecer relações mais humanas, de empatia, de cuidado conosco e com o outro. Minhas expectativas são que a gente também, nesse processo de luta, cuide da luta interior, para que a gente não se perca, não amargure, porque é difícil, num período como esse, a gente não amargurar, a gente não se sentir, tanto pessoalmente, como de ver tanta gente sendo atacada, de ver a morte tomar conta do país. É difícil a gente não se amargurar. Então, eu tenho uma expectativa que a gente vai lutar contra isso, que a gente vai superar isso, e que esse processo da leitura, esse processo da prosa, esse processo da conversa, ele se estenda para além desses espaços tecnológicos, que a gente possa se encontrar realmente, se abraçar e tudo mais. Eu nunca fui, inclusive, um grande folião, mas isso é uma outra expectativa minha, que a gente tenha carnaval, né? Porque mais do que nunca eu sinto a importância desse simbolismo carnavalesco para nosso povo. A gente tem que vencer essa rigidez, tem que vencer. É uma coisa muito dura, é uma coisa muito sem cintura, sem amor, sem festa, sem celebração. E isso está afundando a gente, né? Então, eu espero que a gente tenha tudo isso, e que nós consigamos realmente estabelecer várias fogueiras para a gente se sentar em torno dessas fogueiras. Eu acredito que nós teremos muitas epístolas de quebranto para ver, para ler junto, para tratar, né? E eu tenho muita esperança, Heron, não uma esperança ingênua, né? Mas de quem acredita no nosso povo, de quem acredita nos nossos escritores, nas nossas possibilidades. Eu lembrei, André, de Mário Rodrigues, né, que é o escritor aqui, e Mário, o livro que eu li dele, que é A Receita para Construir um Monstro, né, para fazer um monstro. Belíssimo livro. Li também. Nós estamos nessa, muitas vezes as pessoas são pisadas e vão sendo pisadas cotidianamente, então dali vai sair uma monstruosidade. Nós, de certa maneira, entramos nesse caminho para barrar esse processo, para mostrar que é possível outra coisa, outra maneira realmente de viver, né? Nós, claro, isso não vai ser da noite para o dia, vai ser um processo realmente de reconstrução de amizades, de afetos, de justiça social, né? Mas eu tenho muita esperança que a gente vai sair dessa, né? Que a gente vai conseguir superar essa dificuldade e, inclusive, que a gente talvez nós possamos também estabelecer a partir daqui um outro olhar para o fazer cultural, um outro olhar para o artista, um outro olhar para o cientista, um outro olhar para quem pensa no país, né? A gente vai sair da pandemia, a gente vai ter vacina por causa da ciência e não por causa da negação da ciência. A gente está sobrevivendo, ainda que mentalmente, numa luta emocional muito grande, porque nós temos teatro, nós temos literatura, nós temos cinema, nós temos música, nós temos arte para o nosso povo, senão todo mundo já tinha perdido o juízo há muito tempo, né? Então, eu acredito que a gente vai, talvez, ter uma possibilidade, pelo menos, de ressignificar a importância disso dentro da nossa sociedade, dentro da nossa civilização, e para que a gente perceba que nós somos mais do que isso, né? Nós somos muito mais do que isso. Às vezes há um discurso também como se o povo brasileiro não prestasse, como se a gente não tivesse o que oferecer ao mundo, e eu não acredito nisso, né? É uma fase difícil que estamos passando, mas nós temos muito com que contribuir, sim, né? Eu fiquei, durante as nossas conversas, né,
a Heron, André falaram também os filmes, roteiros que estão sendo feitos, né? E eu fico muito feliz com isso, viu? Eu quero ser ator, eu quero ser personagem desse roteiro, quero aparecer, né? E olha, Heron, eu acho que mais do que nunca tu falou dessa coisa mesmo, do compartilhar. Meu amigo, vai para Cuba, vamos todos para Cuba. Se a solução é essa, se o compartilhamento é o caminho, é nisso que a gente tem que se apegar. Agradeço muito a poder participar com todos vocês desse projeto e vamos em frente. Vamos embora. Eu acho que é isso, é compartilhar, é celebrar, como você falou, é nos celebrarmos, né? Porque cada vez mais eu acredito na colaboratividade, assim, quanto mais juntos e juntas nós fizermos as coisas acontecerem, mais elas se multiplicam e mais frutos elas darão. Então, muito obrigado por estarmos aqui nesse momento tão lindo, tão emocionante, com pessoas tão distintas e tão encantadoras, cada uma com suas características e seus estilos. E você que está nos assistindo aí, esse projeto faz parte do Espiral das Artes Virtual, uma plataforma que une várias linguagens de música, teatro, cinema, literatura, e estamos aqui compartilhando um pouco do nossa vivência, do nosso conhecimento e, sobretudo, do nosso sentir. Porque o que a gente fala aqui é de muito coração aberto, né? E na esperança de que tudo isso se concretize. André, Marta, Ban, vocês que estão aí em casa, muito obrigado. Namastê e muita luz e muita paz para nós. Um beijo bem grande.